A faxineira encontrou uma menina de rua passando frio, e o caipira milionário foi usado por Deus para mudar tudo. A noite estava mais fria do que qualquer outra lembrança da pequena cidade. O vento parecia querer atravessar a alma, carregando consigo o cheiro de chuva, molhando o chão e o som distante de um cachorro latindo que ecoava pelos becos silenciosos. As ruas estavam quase desertas, exceto por alguns postes que piscavam de tempos em tempos, lançando sombras tremeluzentes sobre os prédios e as calçadas molhadas. No meio daquele cenário silencioso e quase solitário, uma menina de aproximadamente 8 anos, chamada Sofia, se encolhia debaixo de uma marquise. O cobertorzinho surrado que ela segurava já não servia de proteção contra o frio cortante. Cada vento que passava parecia atravessar sua pele e deixar sua alma gelada. Os olhos da menina, grandes e castanhos, refletiam cansaço e uma expectativa quase dolorosa. Ela olhava para o céu, como se cada estrela fosse uma promessa de socorro, como se de algum lugar invisível alguém pudesse ouvir o seu pedido silencioso por ajuda. O tempo parecia se arrastar. Cada minuto se tornava uma eternidade, cada segundo pesava no corpo frágil de Sofia, que abraçava as próprias pernas, tentando se proteger do mundo e do abandono que parecia rondá-la. As gotas de chuva que caíam sobre seu rosto não eram apenas água, eram lembranças de dias difíceis, de noites frias, sem ninguém para segurar sua mão, sem um abraço que dissesse que tudo ficaria bem. Ela fechava os olhos por instantes, desejando desaparecer daquilo tudo, e abria novamente para ver que nada havia mudado. Cada som distante parecia aumentar a solidão. Cada sombra se esticava, como se quisesse prendê-la ali. Do outro lado da rua, caminhava Dona Lourdes. Mulher de semblante simples e passos cansados, carregava o peso de um dia inteiro de trabalho, limpando corredores e apartamentos onde raramente era lembrada. O corpo dela doía, os músculos reclamavam, mas o coração ainda pulsava com a fé de quem acredita que pequenas atitudes podem mudar o mundo. Ela passava todas as noites por aquele mesmo caminho, murmurando em voz baixa: Senhor, dá força para mais um dia. Nunca imaginava que naquela noite em particular seria chamada para algo maior do que limpar corredores. Algo que mudaria a vida dela e de uma criança que ela nem conhecia ainda. Enquanto Lourdes caminhava, o som do choro baixinho de Sofia rompeu o silêncio da rua. A mulher parou, inclinou a cabeça e procurou de onde vinha o som. No início, parecia apenas um soluço perdido entre o barulho da chuva, mas logo ela percebeu que era uma criança, pequena e frágil, encolhida debaixo da marquise. Uma mistura de medo e compaixão fez seu coração acelerar. O que fazer diante daquele pedacinho de gente que tremia de frio, com os olhos cheios de dor e esperança ao mesmo tempo? Ela se aproximou devagar, sem pressa, sentindo que cada passo carregava um propósito maior do que ela poderia compreender. Ao se aproximar, Lourdes viu o rosto da menina coberto por fios de cabelo molhados, o nariz vermelho do frio e os olhos que pareciam falar sem palavras. "Oi, menina! Tá com frio, né?" disse a faxineira com a voz suave, quase como um sussurro que tentava não assustar. Sofia ergueu os olhos e, por um instante, o mundo pareceu parar. Não havia palavras, apenas aquele olhar de quem se sentia visto pela primeira vez em muito tempo. Era como se a presença de Lourdes trouxesse uma promessa silenciosa de cuidado e proteção. A faxineira se abaixou, ofereceu seu casaco e, em gestos simples, carregados de humanidade, começou a envolver Sofia para protegê-la do frio. Cada movimento era feito com delicadeza, como quem entende a dor sem precisar de explicações. A menina, ainda tremendo, sentiu uma segurança que há muito tempo não conhecia. A chuva continuava caindo, misturando-se com as lágrimas e os soluços, mas o calor humano começava a vencer o frio da noite. Naquele instante, nada mais importava.
Nem a dor do dia, nem o cansaço do trabalho, nem os problemas que cada uma carregava. Existia apenas a conexão entre duas almas que, sem saber, estavam prestes a transformar o destino uma da outra. Lourdes sentiu um aperto no peito, uma certeza que só quem viveu momentos de fé profunda conhece. Às vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida exatamente quando precisamos acreditar que milagres ainda acontecem. A menina encostou a cabeça no ombro da faxineira e por alguns segundos o mundo inteiro pareceu aquietar. As ruas, a chuva, o vento frio, tudo ficou em segundo plano. Havia apenas a vida pulsando através da compaixão, através do gesto simples e genuíno de quem escolhe amar, mesmo sem esperar nada em troca. E naquele encontro silencioso, ambas compreenderam uma verdade simples e profunda. Que mesmo na escuridão da noite, mesmo nos lugares mais frios e esquecidos, o calor do coração pode se tornar a mão de Deus e que a bondade verdadeira sempre encontra seu caminho. Lourdes suspirou baixinho, sentindo a certeza de que aquele momento mudaria tudo, e disse para si mesma com um sorriso tranquilo: às vezes é no frio da noite que a gente descobre o calor do coração. Sofia apertou a mão dela e, sem perceber, deu o primeiro passo para acreditar novamente que nem tudo no mundo estava perdido. A vida das duas naquela noite começava a se entrelaçar de um jeito que nenhuma delas poderia prever, mas que prometia transformar dor em esperança, solidão em abraço, medo em fé. Dona Lourdes sempre fora conhecida na vizinhança como uma mulher de mãos calejadas e sorriso tímido, mas poucos realmente sabiam da força que carregava dentro do peito. Cada manhã, antes do sol aparecer, ela já estava de pé, varrendo corredores, limpando o chão, cuidando do que não era dela, mas como se fosse parte de sua própria vida. A rotina era cansativa, repetitiva e muitas vezes ingrata, mas ela nunca reclamava. Aprendera desde cedo que a vida era feita de trabalho duro e pequenos gestos de bondade. E era nesse cotidiano simples que se escondia a grandeza do seu coração. Naquele dia, depois de limpar janelas cobertas de poeira e corredores silenciosos, ela voltou para casa carregando o cansaço no corpo, mas com o espírito ainda firme. O bairro estava tranquilo, a rua mal iluminada, e o vento frio lembrava que o inverno estava chegando. Caminhar por aquelas calçadas molhadas não era novidade, mas naquela noite algo diferente pairava no ar. Algo que Lourdes ainda não sabia explicar. Cada passo que dava parecia levá-la não apenas para casa, mas para um encontro que mudaria não só sua vida, mas a de alguém que precisava desesperadamente de cuidado e proteção. Enquanto caminhava, lembrava das dificuldades do dia. Havia clientes que reclamavam de qualquer mínimo detalhe, pessoas que não reconheciam seu esforço. Ainda assim, ela carregava no bolso do avental a fé que a sustentava. Uma pequena oração que dizia todas as manhãs, pedindo força para continuar e coragem para ajudar aqueles que cruzassem seu caminho. Ela sabia que o mundo era duro, mas também sabia que a gentileza tinha poder. E mesmo cansada, seu coração se manteve aberto, pronto para agir quando a vida pedisse. Ao se aproximar da marquise onde Sofia se encolhia, Dona Lourdes sentiu algo diferente no peito. Não era apenas compaixão, era um chamado silencioso que dizia que precisava agir. Ela observou a menina por alguns segundos, vendo cada detalhe. Os cabelos molhados grudados no rosto, os dedinhos roxos do frio, os olhos marejados que buscavam qualquer esperança no mundo. Era impossível ignorar aquele olhar, e de repente, todo o cansaço que sentia se transformou em uma força tranquila. Lourdes sentiu que, naquele instante, não se tratava apenas de um ato de bondade, mas de cumprir algo maior. Ela estendeu a mão devagar, chamou a menina pelo nome que ainda não conhecia e ofereceu seu casaco.
Cada gesto era feito com cuidado, sem pressa, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que a conexão acontecesse. Sofia hesitou, desconfiada do mundo, mas o calor no olhar de Lourdes falou mais alto do que qualquer medo. Enquanto envolvia Sofia no casaco, Lourdes percebeu que suas próprias mãos tremiam de emoção. Não era apenas frio que sentia, mas algo profundo, quase espiritual. Ela percebeu que o verdadeiro trabalho da vida não estava apenas em limpar pisos e paredes, mas em tocar vidas de forma silenciosa e genuína. Cada gesto de atenção, cada palavra de conforto, tinha um impacto que dinheiro nenhum poderia comprar. A rua escura e fria ao redor desapareceu, e por alguns minutos só existiu o calor da presença de um coração disposto a amar. Lourdes sentiu uma paz inesperada, como se tivesse feito exatamente o que deveria naquele momento. Ela sabia que a menina precisava de abrigo, de alimento, de carinho, mas também sabia que não estava sozinha para enfrentar tudo isso. O universo, de um jeito misterioso, parecia preparar o próximo passo, algo que ela ainda não podia imaginar. Enquanto caminhavam juntas para um lugar mais seguro, cada passo era um aprendizado. Lourdes pensava no quanto a vida podia ser dura, mas também no quanto podia ser bela quando alguém escolhe agir com amor. Ela percebeu que seu próprio sofrimento, suas próprias dificuldades, não diminuíam seu poder de transformar a vida de outro ser humano. Ao contrário, elas davam dimensão à compaixão que carregava. E naquele caminho silencioso, enquanto Sofia se encostava levemente no ombro dela, Lourdes sentiu uma certeza que acalenta o coração de quem vive de fé. Que a vida recompensa aqueles que, mesmo cansados, escolhem fazer o bem. Ela suspirou baixinho, olhando para o céu escuro, sentindo a chuva suave bater no rosto, e murmurou com voz firme e doce: Senhor, ajuda a manter meu coração aberto, mesmo quando o mundo é frio, que eu consiga esquentar o que precisa de amor. A força que se manifestava no coração de Lourdes naquela noite era silenciosa, mas poderosa. Não era orgulho nem vaidade. Era a certeza de que o amor genuíno sempre encontra uma forma de se manifestar. E enquanto avançavam pela rua molhada, mesmo sem saber o que o futuro lhes reservava, ambas sentiam que a vida, de repente, começava a ganhar cores que haviam sido esquecidas. A menina apertou a mão dela, e por um instante, tudo o que existia era aquele calor humano, aquela confiança silenciosa de que estavam juntas. O cansaço desapareceu, substituído por uma energia renovadora, uma certeza de que momentos como aquele carregam milagres escondidos, e que a verdadeira grandeza da vida está nos pequenos atos que realizamos com o coração aberto. E assim, Dona Lourdes seguiu, abraçando Sofia com cuidado, sentindo que aquele encontro era mais do que coincidência. Era o início de uma história que iria tocar não só suas vidas, mas também a de todos que acreditassem na força silenciosa da bondade. Com um sorriso leve, murmurou para si mesma: quando a gente abre o coração sem esperar nada, é aí que Deus começa a mostrar o que o amor pode fazer. A chuva fina continuava caindo, misturando-se ao vento que soprava pelas ruas quase desertas, quando Dona Lourdes se aproximou de Sofia. Cada passo era cauteloso, porque sabia que a menina poderia se assustar ou fugir. Mas havia algo naquele olhar cansado e desesperado que dizia que, por mais que o mundo tivesse virado as costas, ainda existia esperança. Lourdes estendeu a mão com delicadeza, sentindo o frio invadir seus próprios ossos, mas ignorando o desconforto. A prioridade era a menina, aquela vida pequena e frágil que parecia ter sido esquecida por todos. Sofia encolheu-se ainda mais, tentando se proteger. O cobertorzinho que tinha mal cobria os ombros e o vento entrava por todas as frestas. A criança respirava de maneira irregular,
os dentes batendo levemente enquanto olhava para a mulher que se aproximava. Havia medo, sim, mas também uma faísca de curiosidade, como se dissesse silenciosamente: quem é você? Será que posso confiar? Lourdes percebeu a hesitação e falou com uma voz suave, mas firme, que transmitia segurança. Meu nome é Lourdes, querida. Tá frio, né? Vamos encontrar um lugar mais quentinho. A menina hesitou, o olhar perdido entre o chão molhado e o rosto da mulher que se aproximava com cuidado. A rua parecia maior e mais assustadora do que nunca, e cada som do vento parecia amplificar sua sensação de vulnerabilidade. Mas havia algo no tom da voz de Lourdes, na maneira como ela se aproximava sem pressa, que acalmava o coração de Sofia. Um passo tímido, outro ainda mais cauteloso, e a menina finalmente se deixou tocar pelo gesto de bondade. Lourdes retirou o casaco surrado que vestia e envolveu Sofia com cuidado, ajustando o pano para que cobrissem o corpo da menina da melhor forma possível. O frio continuava lá fora, mas por um instante, dentro daquele abraço improvisado, algo começou a mudar. A respiração de Sofia se acalmou e a tensão em seu corpo diminuiu. Não era apenas calor físico, era a sensação de que alguém se importava de verdade, alguém que não estava ali por obrigação, mas por amor genuíno. Enquanto caminhavam lentamente pelas ruas molhadas, Lourdes conversava com Sofia de maneira simples, como quem conta histórias para acalmar o medo. Perguntava sobre sua vida, seu nome, os lugares por onde andava, sempre respeitando o espaço da menina e permitindo que ela se sentisse segura. Cada palavra tinha peso, cada gesto carregava cuidado. Lourdes sabia que não bastava oferecer abrigo, era preciso oferecer confiança, acolhimento e uma presença firme que dissesse: você não está sozinha. A cidade parecia observá-las em silêncio. Os postes tremeluziam, as poças refletiam a luz amarelada da rua e até os sons da chuva pareciam se tornar parte daquele momento. Lourdes sentiu um aperto no peito, uma mistura de compaixão e determinação. Sabia que aquele encontro era mais do que coincidência. Havia uma força maior guiando seus passos, algo que colocava cada gesto no lugar certo, na hora certa. Sofia sentia, sem entender, que aquele cuidado era especial, diferente de tudo que tinha conhecido até então. Enquanto avançavam, Lourdes segurava firmemente a mão da menina, olhando para frente e garantindo que cada passo fosse seguro. Sofia começou a falar baixinho, contando pequenas histórias de seus dias na rua, das noites frias, das refeições que quase nunca existiam. Lourdes escutava atentamente, não interrompia, apenas acolhia com atenção e ternura. Cada relato da menina despertava uma mistura de tristeza e esperança no coração da faxineira, que entendia que mesmo diante de tanto sofrimento, ainda havia possibilidade de transformação. A chuva continuava, mas já não parecia tão fria. O calor do cuidado humano começava a vencer o frio da noite e a caminhada simples pelas ruas vazias se transformava em um ritual de esperança. Lourdes pensava em como pequenas ações podem gerar mudanças enormes e silenciosas. E Sofia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia confiar no mundo novamente. Cada passo era um passo rumo a uma vida que poderia ser diferente, mais segura e cheia de carinho. E naquele instante, enquanto atravessavam a rua iluminada por um único poste, Lourdes olhou para Sofia e disse com voz suave: não importa o que o mundo te tirou, menina. O que importa é que ainda tem gente que acredita em você, que vai cuidar de você. Sofia apertou a mão dela com força, como se tivesse encontrado um porto seguro no meio do frio e da escuridão. O encontro, simples e silencioso, já carregava a promessa de uma mudança profunda, algo que nenhuma das duas poderia medir naquele momento, mas que sabia existir,
palpável no calor que começava a preencher o coração de ambas. Naquele abraço improvisado, sob a chuva e o vento frio, a menina e a faxineira descobriram algo essencial: que a presença de alguém que se importa pode transformar o medo em confiança, a solidão em companhia e a noite mais gelada em um momento de esperança. E assim, cada passo pelas ruas molhadas se tornou mais do que uma simples caminhada. Tornou-se o início de uma história de amor, fé e transformação. Lourdes respirou fundo, sentindo que, mesmo cansada, havia feito exatamente o que deveria. E murmurou baixinho: às vezes é no frio da noite que a gente descobre o calor do coração. A noite seguia silenciosa, mas para Dona Lourdes e Sofia, cada momento carregava intensidade, como se o tempo tivesse desacelerado. Com o casaco de Lourdes envolvendo a menina, elas começaram a caminhar em direção a um lugar seguro, embora nenhuma delas tivesse certeza de onde exatamente iriam. Cada passo parecia um ato de coragem, não apenas físico, mas também emocional. A rua molhada refletia a luz amarelada dos postes e lançava sombras que dançavam na calçada, criando uma atmosfera que lembrava mais um palco de esperança do que a solidão fria que havia começado a noite. Sofia apertava o casaco contra o corpo, mas aos poucos começou a sentir o calor humano que vinha daquele gesto simples. Ela olhava para Lourdes com um misto de curiosidade e desconfiança, tentando entender como alguém que não a conhecia podia se importar tanto. Cada palavra de cuidado que recebia era como se fosse um sopro de vida renovando sua fé. Dona Lourdes, por sua vez, sentia o coração pulsando de uma forma diferente. Não era apenas empatia, era algo profundo, quase místico, que dizia que aquele encontro não era por acaso. Cada lágrima que escorria pelo rosto da menina parecia tocar algo dentro dela, reforçando que aquela noite seria lembrada para sempre. Enquanto caminhavam, Lourdes refletia sobre a vida que levava e sobre todas as noites solitárias que já havia passado. O trabalho cansativo, as cobranças que ninguém agradecia, a sensação de ser invisível para o mundo. Tudo parecia agora ganhar sentido diante daquela situação. Ela compreendeu que sua missão naquele momento era maior do que qualquer cansaço ou dificuldade. Proteger e acolher Sofia era a prioridade, e o gesto de amor silencioso que realizava poderia mudar o rumo de muitas vidas. A menina, por sua vez, contava baixinho sobre suas noites na rua. Falava de como tentava encontrar lugares quentinhos para se abrigar, de como o vento frio a fazia tremer, de como o mundo parecia distante e indiferente. Cada relato era recebido por Lourdes com atenção e ternura. Ela não interrompia, não julgava, apenas ouvia. Era como se o silêncio entre elas fosse tão importante quanto as palavras. A confiança se construía no cuidado, e a menina, aos poucos, começava a sentir que não estava mais sozinha. Chegando a um pequeno abrigo improvisado próximo a uma casa abandonada, Lourdes percebeu que precisaria fazer algo mais. Ela sabia que não poderia simplesmente deixar Sofia ali sozinha, mas também não tinha recursos para levá-la imediatamente para um lar definitivo. Ainda assim, cada gesto simples contava. Acender um pequeno lampião, ajustar o cobertor da menina, oferecer algo quente para beber. Tudo isso começou a transformar o medo de Sofia em segurança. O frio continuava lá fora, mas dentro daquele pequeno espaço, algo maior acontecia. O calor da presença humana se manifestava de maneira poderosa. Enquanto Sofia se aquecia, Lourdes pensava em como a vida tem maneiras misteriosas de colocar pessoas certas no lugar certo. Ela lembrava de sua própria infância, das noites em que precisava confiar em desconhecidos e entendia que, naquele momento, estava sendo a mão que Deus usava para guiar a menina. Cada gesto simples tinha significado,
Cada palavra carregava esperança. Lourdes percebeu que a bondade não precisa ser grandiosa para ser transformadora. Às vezes, basta alguém estar presente, ouvir, oferecer calor e atenção genuína. O silêncio da noite começou a se tornar mais confortável. A chuva diminuía e o vento, embora ainda frio, parecia menos ameaçador. Sofia começava a relaxar, encostando a cabeça no ombro de Lourdes, sentindo que havia encontrado um porto seguro. Lourdes, por sua vez, sentia o coração se aquecer de uma maneira que palavras não poderiam descrever. Era a confirmação de que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor pode se manifestar através de gestos simples, mas carregados de significado. A noite, que começou com solidão e frio, transformava-se lentamente em uma experiência de conexão e cuidado. Cada ação de Lourdes, cada respiração de Sofia, carregava a promessa de que mudanças estavam a caminho. Era o início de uma nova história, uma história em que o medo e a solidão começavam a dar lugar à confiança, ao carinho e à esperança. A caminhada simples pelas ruas molhadas se tornava um símbolo de que, mesmo em meio às dificuldades, a fé e o coração aberto podem transformar destinos. Enquanto a menina adormecia levemente, aconchegada pelo cobertor e pelo casaco de Lourdes, a faxineira suspirou fundo, sentindo que aquela noite tinha marcado o início de algo grandioso. Ela murmurou baixinho, quase para si mesma: às vezes, é na escuridão que Deus coloca a gente no caminho de quem precisa de amor. E quando a gente estende a mão, Ele faz o resto. O frio da noite ainda estava lá fora, mas dentro do pequeno abrigo improvisado, um calor silencioso aquecia duas vidas que jamais seriam as mesmas. No dia seguinte, o mundo parecia ter voltado ao ritmo normal, mas para Dona Lourdes e Sofia, nada seria como antes. A faxineira, mesmo cansada, sentia uma paz diferente, aquela sensação de que tinha feito o que deveria, de coração aberto e sem esperar nada em troca. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios testes. Ao voltar ao prédio onde trabalhava, percebeu que pequenas mudanças no seu cotidiano começariam a mostrar a força e também a resistência do mundo diante da bondade. Alguns vizinhos olharam desconfiados para ela, cochichando sobre o que havia feito na noite anterior. Muitos não entendiam como uma mulher simples, com tantos desafios, poderia se envolver com uma criança de rua. Havia críticas silenciosas, olhares julgadores e até colegas de trabalho que deixavam escapar comentários maldosos sobre sua decisão de ajudar alguém sem esperar retorno. O cansaço do dia anterior parecia agora multiplicado, porque além do corpo, a mente precisava lidar com a incredulidade do mundo. Lourdes sentia o peso dos olhares e das palavras, mas algo dentro dela permanecia firme. Ela sabia que agir com amor não é sempre confortável nem popular, e que muitas vezes o bem encontra resistência exatamente porque desafia o egoísmo e a indiferença. A rua fria da noite passada agora refletia o frio que o mundo podia oferecer. Mas ela carregava dentro do peito a chama de algo maior, uma força silenciosa que dizia que o amor genuíno sempre encontra seu caminho, mesmo quando é criticado. Sofia, por sua vez, começava a entender que o mundo podia ser duro, mas também que havia pessoas que cuidavam, que acreditavam, que protegiam. Cada comentário negativo que Dona Lourdes recebia era absorvido pela menina como uma oportunidade de aprendizado. Ela observava a força da mulher que havia se tornado seu porto seguro, e algo dentro de si começava a florescer. Uma fé silenciosa de que nem todos os caminhos estavam perdidos, de que o bem podia existir mesmo quando parecia improvável. A faxineira enfrentava o dia de trabalho com coragem renovada.
Cada corredor que limpava, cada porta que abria, era também uma lembrança de que precisava manter a esperança viva, mesmo diante de críticas e desconfianças. Era uma batalha silenciosa, mas essencial. Demonstrar que ajudar alguém, proteger quem precisa, era mais importante do que ser compreendida ou aprovada. Lourdes começava a perceber que, às vezes, a verdadeira força do bem não está na visibilidade, mas na persistência silenciosa. Enquanto caminhava pelo bairro, ainda carregando no coração o encontro da noite anterior, Lourdes pensava em quantas pessoas sofriam em silêncio, quantas vidas poderiam ser tocadas se cada um se dispusesse a agir com coragem e amor. Sofia, segurando firme o casaco que a protegia, sentia que o mundo, embora muitas vezes frio e duro, podia ser transformado por gestos simples. Um abraço, uma palavra de conforto, um olhar atento eram capazes de gerar milagres silenciosos que ninguém mais via, mas que transformavam a vida de quem recebia e de quem dava. O mundo continuava a testar Lourdes de maneiras sutis e dolorosas. Alguns familiares da menina apareceram, trazendo olhares desconfiados e perguntas difíceis. Alguns vizinhos continuavam a criticá-la por sua decisão de se envolver com a vida de Sofia. Mesmo assim, cada obstáculo apenas fortalecia a fé da mulher. Ela compreendia que agir com bondade nem sempre é fácil, mas que os resultados, ainda que invisíveis aos olhos de muitos, têm um poder transformador profundo. Enquanto a noite se aproximava novamente, Lourdes sentou-se por um instante no degrau da casa simples onde estava acolhendo Sofia. Observou a menina dormir tranquila, o corpo ainda pequeno, mas aquecido pelo casaco e pelo cuidado, e sentiu uma certeza que acalma o coração de quem acredita. O bem, mesmo enfrentando o mundo, sempre encontra maneiras de se manifestar. Cada dificuldade, cada crítica, cada obstáculo era apenas uma oportunidade de provar que o amor genuíno não se abala. E naquela quietude, enquanto o vento frio batia nas janelas e o mundo parecia distante, Lourdes suspirou profundamente e disse baixinho para si mesma e para Sofia: "O mundo às vezes parece duro demais, mas quem tem coragem de amar mesmo assim, planta sementes que só Deus pode fazer crescer." O frio externo ainda existia, mas dentro da pequena casa improvisada, o calor do cuidado humano e da fé começava a transformar tudo ao redor. Sofia sentia-se segura, e Lourdes sabia, com a calma de quem entende a vida, que cada gesto de bondade enfrentando o mundo carregava o poder de mudar destinos. Na manhã seguinte, o bairro parecia acordar lentamente. O sol tímido começava a iluminar as ruas ainda molhadas da chuva da noite anterior, refletindo nos paralelepípedos e criando um brilho suave sobre os telhados das casas simples. Dona Lourdes estava ocupada organizando o pequeno espaço que improvisara para abrigar Sofia, garantindo que a menina tivesse algo quente para vestir e um pouco de pão para o café da manhã. Tudo parecia rotineiro, mas a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer pairava no ar, como um vento sutil que anuncia mudança. Enquanto arrumava as cobertas, Lourdes ouviu o som de um carro se aproximando. Era um veículo antigo, elegante, mas sem ostentação exagerada. Do carro desceu um homem de estatura média, pele bronzeada pelo sol do interior, chapéu simples na cabeça e olhar curioso, atento a cada detalhe à sua volta. Ele se chamava José Antônio, conhecido na cidade como o caipira milionário, homem de riqueza inesperada, mas de alma simples, que gostava de caminhar pelo bairro em silêncio, observando o mundo e buscando formas de ajudar sem alarde. José Antônio notou imediatamente a movimentação de Lourdes e da menina. Algo naquele ambiente modesto e ao mesmo tempo cheio de vida chamou sua atenção. Ele se aproximou com cuidado, sem pressa, como se respeitasse o ritmo do lugar, e perguntou de maneira firme, mas gentil, se podia ajudá-las de alguma forma.
Lourdes, surpresa, percebeu que ali não havia interesse em ostentação, apenas curiosidade genuína e disposição para agir. Era como se o destino tivesse traçado aquele encontro para transformar mais do que apenas aquela manhã. A presença de José Antônio trouxe um ar de leveza e mistério. Sofia olhou para ele com olhos curiosos, ainda tímida, mas sentindo uma segurança nova no ar. Lourdes explicou rapidamente a situação, contando a noite difícil e o gesto de proteção que havia se desdobrado desde então. O homem ouviu atentamente, sem interrupções, absorvendo cada palavra, cada detalhe, cada emoção que transbordava naquele relato. Ele não ofereceu apenas soluções práticas, mas também atenção e presença, algo que às vezes vale mais do que qualquer riqueza material. Enquanto conversavam, José Antônio percebeu que aquela criança e aquela mulher carregavam histórias invisíveis de luta e fé. Ele sentiu um chamado interno, algo que não podia ignorar. Aquela era sua oportunidade de agir guiado pelo coração, de ser instrumento de mudança, de tocar vidas de maneira que dinheiro nenhum poderia comprar sozinho. Seu olhar brilhou com compaixão e determinação. A cidade, o bairro, o ambiente simples ao redor, tudo parecia conspirar para que aquela ação fosse possível. O encontro se desenrolava como se o tempo tivesse desacelerado. Cada gesto de José Antônio, cada pergunta delicada e cada sorriso transmitido à menina criava um ambiente seguro e acolhedor. Sofia começou a se aproximar, deixando transparecer uma confiança silenciosa. Ela não falava muito, mas seus olhos refletiam curiosidade e esperança. Lourdes, por sua vez, sentia uma mistura de alívio e admiração, percebendo que a presença daquele homem poderia abrir caminhos que sozinha jamais conseguiria percorrer. Enquanto o sol continuava a se elevar, aquecendo lentamente as ruas molhadas, Lourdes percebeu algo importante. O bem que ela vinha praticando, mesmo enfrentando críticas e desafios, agora se encontrava com outro coração disposto a agir. Era o encontro de duas forças silenciosas, movidas pela fé e pelo desejo de transformar vidas. O caipira milionário não veio apenas com recursos, mas com uma alma aberta e disposta a cumprir aquilo que parecia maior do que qualquer lógica humana. O ar leve do bairro parecia sussurrar que aquele momento não era coincidência. Cada palavra trocada, cada gesto, cada olhar construía a ponte para a transformação que se aproximava. José Antônio sentiu que, por mais simples que fosse o ato, estava participando de algo profundo. A mudança de destino de uma criança e de uma mulher que escolheram acreditar no amor genuíno. Lourdes observava tudo com gratidão silenciosa, entendendo que a vida, muitas vezes, coloca os instrumentos certos nas mãos certas, na hora certa, para realizar milagres silenciosos. E naquele instante, enquanto Sofia segurava a mão da faxineira e olhava curiosa para o homem que surgira em seu caminho, Lourdes suspirou baixinho, sentindo o coração aquecido por uma certeza profunda. Deus sempre coloca no nosso caminho quem Ele quer que a gente encontre, e quando o coração está aberto, milagres começam a acontecer. O sol subia, aquecendo a rua, mas o verdadeiro calor vinha do gesto de solidariedade e da presença de alguém que acreditava no poder do amor para transformar vidas. Enquanto o dia avançava, algo no olhar de José Antônio começou a mudar. Ele caminhava ao lado de Dona Lourdes e Sofia, sentindo um peso leve no peito, uma intuição que vinha de algum lugar profundo, como se uma voz silenciosa, quase imperceptível, lhe mostrasse o caminho. Não era uma voz literal, mas uma sensação tão clara e firme que o fez parar por um instante, respirar fundo e perceber que aquele encontro não havia sido apenas sorte ou acaso. Era um chamado divino para agir com propósito, para intervir com amor e coragem, transformando vidas que precisavam de cuidado e fé. Lourdes percebeu que o homem estava pensativo e ao mesmo tempo sereno.
Havia algo em seu gesto que transmitia confiança e proteção. Ele olhou para Sofia com um misto de ternura e determinação. E naquele instante, a menina sentiu que poderia confiar plenamente naquele homem de alma simples, cuja presença parecia irradiar segurança e calma. Cada passo que davam juntos parecia guiado, não apenas pelo acaso, mas por uma força maior, quase palpável. José Antônio respirou fundo e decidiu agir de acordo com aquele chamado. Ele ofereceu soluções práticas, mas também palavras de encorajamento e esperança. Disse a Lourdes que ela não estava sozinha, que juntos poderiam criar condições para que Sofia tivesse não apenas abrigo, mas também oportunidades de crescer e acreditar na vida novamente. A voz que ele sentia, aquela intuição divina, dizia para não esperar, para agir imediatamente, com generosidade e humildade, e não por reconhecimento, mas pelo bem maior. Enquanto caminhavam para um local seguro, a menina observava em silêncio. Cada gesto, cada palavra de José Antônio parecia carregada de significado. Ele não apenas fornecia recursos, mas também mostrava respeito e dignidade. A percepção de Sofia era clara. Não era apenas ajuda, era amor que se manifestava em ação concreta. Lourdes sentiu no coração uma gratidão silenciosa e intensa, percebendo que a fé se materializava através daquele encontro, tornando palpável o que muitas vezes só se sente no espírito. O ambiente ao redor também parecia conspirar para aquele momento. O vento soprava suave, a chuva havia cessado e a luz do dia começava a aquecer a rua e as pessoas que passavam. Cada detalhe, cada som, parecia sutilmente enfatizar que aquele era um momento especial. José Antônio sentiu que precisava confiar plenamente na intuição, agir com coragem e desprendimento e permitir que aquela força maior guiasse cada decisão, cada gesto, cada palavra. Ao chegar a um pequeno espaço onde poderiam organizar melhor a vida da menina, José Antônio começou a planejar com Lourdes os próximos passos. A atenção ao detalhe era visível. Um cobertor extra, roupas limpas, comida quente e momentos de cuidado emocional. Mas mais do que isso, ele sabia que a transformação verdadeira não vinha apenas de recursos materiais, mas de presença, atenção e amor genuíno. Cada gesto era impregnado de propósito, cada olhar carregava esperança, cada toque silencioso transmitia segurança. Sofia, ainda tímida, começou a sorrir com mais frequência. Sentia que aquele homem não era apenas um estranho, mas alguém enviado para ajudá-la a reconstruir a confiança no mundo. E Lourdes, observando a interação entre os dois, sentiu que o trabalho que realizara até ali tinha significado maior do que podia imaginar. O bem que ela vinha praticando silenciosamente e sem reconhecimento estava agora sendo multiplicado. E o impacto daquela ação seria profundo e duradouro. Naquele momento, José Antônio sentiu o coração leve, mas firme. A intuição que ele interpretava como uma voz do céu confirmava que estava no caminho certo. Ele olhou para Lourdes e Sofia e, com um sorriso tranquilo, disse baixinho: "Quando a gente ouve o chamado do coração, Deus usa nossas mãos para fazer o impossível acontecer." A frase não era apenas para elas, mas também para ele mesmo. Um lembrete de que a fé e a ação caminham juntas e que milagres podem surgir quando alguém decide obedecer ao que sente ser correto. A atmosfera ao redor carregava um silêncio reverente. O bairro comum, as ruas simples, os telhados antigos, tudo parecia se aquietar diante daquele momento. O vento parecia mais suave, os sons do dia mais claros e a presença de amor genuíno preenchia cada espaço. Sofia, sentindo-se segura, se aninhou no cobertor. E Lourdes, emocionada, percebeu que a vida havia colocado pessoas certas no lugar certo, no tempo certo, para realizar algo que transcende explicações humanas. E ali, naquele instante,
Todos compreenderam que o chamado do coração não é apenas um impulso, mas uma oportunidade de manifestar o divino através de ações concretas, mostrando que quando o bem encontra oportunidade, milagres silenciosos podem transformar destinos de maneira inesperada, profunda e duradoura. O dia avançava e o bairro parecia acordar normalmente, mas para Lourdes, Sofia e José Antônio, cada momento carregava a intensidade de algo extraordinário prestes a acontecer. O caipira milionário, agora plenamente consciente do chamado que sentira, decidiu que não bastava apenas oferecer abrigo e conforto. Havia necessidade de transformar a vida da menina de maneira concreta, criando oportunidades que nenhum gesto isolado poderia proporcionar. O milagre, pensou ele, não seria apenas um ato isolado, mas uma sequência de escolhas que uniriam generosidade, fé e coragem. José Antônio convidou Lourdes e Sofia para visitar uma pequena escola comunitária que apoiava crianças em situações de vulnerabilidade. O lugar era simples, mas carregava uma energia acolhedora. Paredes coloridas, livros espalhados em prateleiras baixas, brinquedos improvisados e professores sorridentes, prontos para receber qualquer criança com atenção e carinho. Sofia, ao entrar, parou um instante, os olhos arregalados diante de tanta cor e vida, e um sorriso tímido começou a surgir em seu rosto. A reação da menina mostrou que pequenos gestos, quando feitos com amor, podem se tornar milagres visíveis. Enquanto caminhavam pelo pátio da escola, José Antônio explicou a Lourdes que o apoio não se limitava apenas ao financeiro, mas incluía acompanhamento, aprendizado e experiências que ajudariam Sofia a reconstruir a confiança na vida. Cada passo, cada palavra, cada gesto era cuidadosamente pensado para mostrar à menina que o mundo podia ser seguro, que havia pessoas que se importavam e que o futuro podia ser diferente. Lourdes sentia uma emoção silenciosa crescer em seu peito. O milagre não era apenas externo, era interno, um despertar de esperança e fé no coração de Sofia. Sofia começou a interagir com outras crianças, hesitante no início, mas logo envolvida pelas atividades e pelo carinho que recebia. Cada sorriso, cada risada, cada olhar de reconhecimento era como um tijolo na reconstrução de sua autoestima. José Antônio observava em silêncio, satisfeito, sentindo que aquela era a verdadeira manifestação do bem que havia encontrado Lourdes e que agora florescia na vida de Sofia. Ele entendeu que milagres não são sempre visões grandiosas. Muitas vezes são gestos simples que transformam vidas de forma profunda e duradoura. Enquanto a tarde avançava, Lourdes percebeu que a menina já não era mais a mesma. O medo que antes a acompanhava havia dado lugar à curiosidade e à alegria, e a gratidão silenciosa brilhava em seus olhos. Cada gesto do caipira, cada palavra de encorajamento, cada momento de atenção transformava aquela criança em alguém capaz de acreditar novamente no mundo. Lourdes sentiu uma emoção que não cabia no peito, uma mistura de alegria e reverência, sabendo que estavam testemunhando algo maior do que poderiam compreender totalmente. José Antônio então propôs algo inesperado: apoiar a família de Lourdes de maneira que ela pudesse se dedicar não apenas ao trabalho árduo, mas também ao cuidado de Sofia e de outras crianças que precisassem de atenção. Era um gesto que unia generosidade, sabedoria e fé, mostrando que milagres acontecem quando há união, amor e disposição para agir. Lourdes não conseguia conter as lágrimas, e Sofia, sem compreender completamente a magnitude da situação, abraçou ambas as mãos da mulher que a protegera. O abraço carregava em si o peso de uma transformação completa. O bairro, com suas ruas comuns e prédios simples, parecia silencioso, como se observasse em reverência aquele milagre que acontecia. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra de encorajamento transformava não apenas a vida de Sofia,
mas também a de Lourdes e de José Antônio. Era uma demonstração concreta de que quando o coração se abre para o próximo, Deus se manifesta através de gestos humanos, criando milagres silenciosos, mas eternos. Enquanto a tarde se despedia e o céu ganhava tons suaves de laranja e rosa, Lourdes sentou-se ao lado de Sofia, que agora brincava com outras crianças, e observou José Antônio se afastar um pouco, apenas para garantir que tudo estava seguro. O caipira olhou para o horizonte, sentindo a confirmação silenciosa de que estava no caminho certo. Ele murmurou baixinho, como se falasse para o universo: o verdadeiro milagre não está no dinheiro que a gente tem, mas no amor que a gente coloca em cada gesto. E assim, naquele bairro simples, em uma casa modesta e uma escola improvisada, um milagre silencioso aconteceu. Não era um milagre grandioso que todos pudessem enxergar de imediato, mas era profundo, eterno e transformador. Cada coração envolvido na história foi tocado e a certeza pairava no ar. Quando se age com generosidade, coragem e fé, o impossível se torna possível e vidas podem ser mudadas para sempre. Os dias que se seguiram trouxeram uma calmaria renovadora, mas também um fluxo constante de descobertas. Lourdes e Sofia passaram a viver uma rotina que, embora simples, carregava agora uma leveza que antes parecia impossível. A menina, com os olhos brilhando de curiosidade, aprendia a valorizar pequenos gestos de cuidado e a confiar novamente nas pessoas. Cada manhã era uma oportunidade de redescobrir a vida, de perceber que mesmo nos lugares mais humildes, o amor genuíno podia florescer e gerar esperança. Lourdes observava cada pequena mudança com uma mistura de orgulho e emoção. Quando Sofia se levantava sozinha, preparando-se para ir à escola comunitária, ou quando ajudava a arrumar o pequeno espaço que compartilhavam, era visível que algo havia despertado dentro dela. A fé de que a vida podia ser melhor, de que havia razões para sorrir e acreditar. Cada gesto da menina refletia a transformação silenciosa que começava a acontecer dentro do coração dela. E Lourdes sentia que todo o esforço da noite fria, do cuidado e da perseverança, havia sido recompensado. O bairro, antes apenas cenário de dificuldades, agora parecia mais acolhedor. Os vizinhos começaram a perceber a mudança e, aos poucos, o preconceito deu lugar à curiosidade positiva. Alguns moradores mais próximos passavam para cumprimentar, oferecendo palavras de incentivo, pequenos gestos de solidariedade que, embora discretos, reforçavam o impacto que uma ação de bondade pode gerar. Lourdes, com humildade, recebia tudo com um sorriso, mas o coração sabia que a verdadeira recompensa não estava no reconhecimento, e sim na transformação de vidas. Sofia passou a criar laços com outras crianças, e o ambiente escolar se tornou um refúgio de aprendizado e alegria. Cada risada, cada conversa e cada descoberta diária eram testemunhos silenciosos de que milagres não dependem de grandiosidade, mas de consistência, cuidado e amor genuíno. José Antônio, por sua vez, mantinha um olhar atento e discreto, garantindo que a menina tivesse recursos e suporte necessários, mas sempre respeitando a autonomia de Lourdes e a leveza do processo. Ele entendia que a transformação real se dava através do cotidiano, do cuidado constante e da atenção emocional. Nos momentos de silêncio, enquanto a luz do entardecer atravessava as janelas, Lourdes refletia sobre tudo o que havia acontecido. Recordava a noite em que encontrou Sofia, o frio cortante, o medo e a hesitação da menina. E entendia que aquela experiência havia mudado não apenas a vida da criança, mas também a dela própria. Havia nascido nela uma fé renovada, uma certeza de que mesmo os menores gestos, feitos com amor, podem desencadear milagres silenciosos e profundos. A menina, agora mais confiante,
começou a expressar seus sentimentos e sonhos. Contava histórias sobre como imaginava o futuro, pequenas esperanças que antes pareciam impossíveis. Lourdes escutava com atenção, incentivando cada palavra, cada ideia, sem pressa, sem cobrança. Cada sorriso da menina era um lembrete de que a fé, a perseverança e a presença amorosa podem curar feridas invisíveis e transformar destinos inteiros. Ao cair da tarde, quando o céu se tingia de tons quentes de laranja e rosa, Lourdes e Sofia sentaram-se lado a lado no pequeno quintal da casa. O vento suave trazia consigo o perfume das flores próximas e o canto distante de pássaros, como se a própria natureza celebrasse a transformação que acontecera. Lourdes segurou a mão de Sofia e disse com voz suave e carregada de emoção: "Menina, a vida pode até ser dura às vezes, mas quando a gente acredita e cuida do coração do outro, Deus faz brotar esperança até nos lugares mais inesperados." José Antônio, observando à distância, sentiu uma paz profunda. Sabia que o milagre não estava apenas nas oportunidades que podia oferecer, mas também na fé que aquelas duas almas despertaram uma na outra. O cuidado, a confiança e a presença constante haviam transformado o medo em coragem, a dúvida em esperança e o frio da noite em calor humano que ninguém poderia apagar. E assim, o recomeço se consolidava. Cada gesto cotidiano, cada risada, cada abraço, cada palavra de incentivo se tornava parte de uma história de fé e resiliência que continuaria a crescer. Lourdes, Sofia e José Antônio aprenderam que milagres silenciosos existem e que a verdadeira transformação vem quando se age com amor, coragem e fé, mesmo diante das adversidades. Com o passar das semanas, a vida de Lourdes e Sofia já não era mais a mesma. Cada amanhecer trazia desafios, mas também alegria e aprendizado. A menina, antes tímida e desconfiada, agora corria pelos corredores da escola comunitária, ria com outras crianças e aprendia a confiar novamente. Lourdes, ao observar tudo isso, sentia seu coração transbordar de gratidão, não apenas pelo que haviam conquistado juntas, mas pela maneira como a vida permitia que pequenos gestos de amor pudessem gerar transformações profundas e duradouras. José Antônio, sempre discreto, observava de longe, satisfeito com o impacto silencioso que suas ações haviam gerado. Ele não precisava de reconhecimento, não buscava aplausos ou comentários, mas sentia a paz que vem de quem sabe que cumpriu seu papel como instrumento de mudança. Havia algo mágico naquela simplicidade. O dinheiro, por mais abundante que fosse, não teria força se não fosse acompanhado pelo coração aberto e pela intenção genuína de ajudar. Cada gesto, cada cuidado, cada olhar transmitia uma mensagem clara. O bem feito com amor sempre encontra sua forma de prosperar. O bairro, antes apenas cenário de dificuldades, agora parecia um reflexo da transformação interna daqueles corações. Os vizinhos começaram a notar a mudança na rotina, na alegria da menina, na serenidade de Lourdes. Alguns se aproximavam discretamente, oferecendo palavras de incentivo, pequenas ajudas que reforçavam a importância do cuidado coletivo. O impacto do ato de bondade inicial se expandia silenciosamente, como ondas que se espalham na água calma, tocando vidas que antes pareciam distantes e isoladas. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Lourdes sentou-se com Sofia no pequeno quintal da casa improvisada, lembrando das noites frias e dos momentos de medo e incerteza. Cada lembrança agora era acompanhada de um sorriso. A menina segura, a fé fortalecida, a esperança renascida. Era o momento perfeito para refletir sobre o que aprenderam, sobre como o bem pode enfrentar o mundo e ainda assim florescer. José Antônio aproximou-se, calmo
e sereno, observando o cenário com um misto de satisfação e humildade. Ele sentiu que era hora de deixar um ensinamento simples, mas profundo, para consolidar toda a experiência. A verdadeira riqueza não está no que se possui, mas na capacidade de transformar vidas através do amor e da generosidade. Olhando para Lourdes e Sofia, ele disse com voz firme e tranquila: Deus não escolhe quem tem mais para dar, escolhe quem tem mais amor para oferecer. É no coração dos simples que ele faz os maiores milagres. Essas palavras ecoaram no pequeno espaço da casa, mas também no coração de cada espectador que pudesse ouvir a história. Não era apenas uma lição de generosidade, mas um convite à reflexão sobre como pequenas ações podem desencadear mudanças profundas, silenciosas e permanentes. Cada gesto de cuidado, cada palavra de encorajamento, cada abraço oferecido com sinceridade se torna parte de um milagre invisível, mas poderoso, que transforma vidas e inspira esperança. Sofia, ainda aninhada no colo de Lourdes, parecia compreender intuitivamente a profundidade da mensagem. Um sorriso tímido, mas cheio de significado, surgiu em seu rosto, mostrando que a fé e o amor haviam criado raízes firmes em seu coração. Lourdes, emocionada, sentiu a confirmação de que o caminho percorrido, apesar das dificuldades e críticas, havia valido cada esforço, cada preocupação e cada noite de sono interrompido pela preocupação com a menina. O bairro continuava sua rotina, mas algo tinha mudado de maneira definitiva. A vida de duas pessoas simples agora carregava a marca de um milagre silencioso, testemunho de que quando se age com amor, fé e coragem, o impossível se torna possível. José Antônio, observando a cena, sabia que sua função ali havia sido cumprida, mas que o legado do amor continuaria a crescer, tocando vidas que ele talvez nunca chegasse a conhecer. E enquanto o céu escurecia suavemente, Lourdes segurou a mão de Sofia e disse baixinho: Menina, a vida é assim. Quem planta amor colhe milagres, e quem acredita nunca anda sozinho. A menina sorriu segura, confiante, e juntas respiraram fundo, sentindo que a história que começaram a viver era apenas o começo de um caminho cheio de esperança, fé e transformação. No silêncio do momento, o público é convidado a refletir. O bem, quando feito de coração aberto, não conhece barreiras. Cada um pode ser instrumento de mudança e cada gesto de amor, por menor que pareça, carrega o poder de transformar destinos. E se você gostou dessa história e quer acompanhar novas jornadas de fé, coragem e milagres silenciosos, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe seu pensamento nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar de Lourdes ou José Antônio? O tempo passou e o bairro, que antes era apenas cenário de dificuldades, agora carregava ecos silenciosos de transformação. Lourdes e Sofia viviam uma rotina simples, mas plena de significado. Cada gesto do cotidiano, o café compartilhado, o cuidado com as roupas, a preparação para a escola, carregava o peso de uma história de superação e amor genuíno. A menina, antes tímida e desconfiada, agora sorria com facilidade, abraçava amigos e exibia uma confiança que parecia quase impossível de conquistar tão rapidamente. Lourdes, observando cada passo da menina, sentia que toda a sua vida havia sido reorientada por aquele encontro. Cada noite de preocupação, cada gesto de carinho silencioso, cada palavra dita com paciência havia construído não apenas a segurança de Sofia, mas também fortalecido a própria fé da mulher. Ela compreendeu que a verdadeira transformação não é apenas externa, não está nas coisas materiais, mas no impacto que nossas ações têm na alma de quem tocamos. O bem feito com amor reverbera silenciosamente,
criando ondas de esperança que se espalham muito além do que se pode imaginar. José Antônio, discretamente presente, continuava a observar. Seu papel, ainda que menos visível, foi fundamental. Ele trouxe recursos, oportunidades e a chance de reforçar a fé de todos os envolvidos. Mas sabia que o maior milagre não estava no dinheiro, nem nas facilidades que podia proporcionar. O verdadeiro milagre residia na coragem de Lourdes de estender a mão, na confiança silenciosa de Sofia e na maneira como cada gesto, mesmo pequeno, começou a transformar vidas ao redor. O que começou como um ato de bondade simples evoluiu para uma demonstração concreta de que o amor e a fé podem superar qualquer barreira, mesmo aquelas impostas pelo mundo ou pelo medo. O bairro, com suas ruas modestas e moradores simples, tornou-se testemunha silenciosa de uma mudança profunda. Alguns vizinhos, antes céticos e julgadores, começaram a perceber que o cuidado genuíno podia trazer resultados visíveis, não apenas para uma criança, mas para a comunidade como um todo. O impacto do gesto de Lourdes expandiu-se de maneira silenciosa, como sementes plantadas em solo fértil, prontas para florescer. Cada sorriso de Sofia, cada gesto de agradecimento, cada demonstração de confiança reforçava que milagres acontecem quando se age com intenção pura e coração aberto. Enquanto a tarde avançava, o vento trazia uma sensação de leveza. Lourdes sentou-se ao lado de Sofia e respirou fundo, sentindo o calor do sol que atravessava as janelas. O silêncio entre as duas não era vazio, era pleno de compreensão, de gratidão e de fé silenciosa. Sofia, aninhada junto à mulher que a havia protegido, agora exibia a confiança que a vida de rua quase destruíra. Cada movimento, cada sorriso, cada gesto de carinho carregava a força da transformação, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança pode florescer. José Antônio aproximou-se mais uma vez, observando a cena com serenidade. Ele sabia que sua intervenção havia sido apenas um canal para algo maior, que o verdadeiro milagre residia na coragem, na fé e na empatia das pessoas envolvidas. Ele respirou fundo e baixinho pensou: não são os recursos que salvam, mas o amor que se entrega de coração aberto. E ali, naquele bairro simples, a vida demonstrava claramente que quando o bem encontra a oportunidade de se manifestar, ele não apenas transforma uma vida, mas ecoa e toca muitos outros corações ao redor. O momento final era também um convite à reflexão. Cada um que assiste à história é chamado a pensar sobre sua própria capacidade de agir, de amar e de transformar. Lourdes, Sofia e José Antônio mostram que não existem barreiras para a bondade quando o coração está aberto. O bem, mesmo silencioso, nunca passa despercebido e cada gesto feito com intenção genuína se torna parte de um milagre maior, capaz de mudar destinos e inspirar outros a fazer o mesmo. Enquanto o céu começava a tingir-se de cores suaves do entardecer, Lourdes segurou a mão de Sofia e disse baixinho: a vida é assim, menina. Quem planta amor, colhe milagres. E quem acredita, nunca anda sozinho. Sofia sorriu, segura, confiante, sentindo que aquela história era apenas o início de muitas jornadas de esperança e fé. E para você que nos acompanha, lembre-se, cada gesto de amor pode ser um milagre silencioso na vida de alguém. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários como você acredita que pode transformar a vida de alguém hoje.